quais são os componentes fortemente conexos desse grafo aqui. Eu até recomendo, eu já fiz um para vocês antes, para que vocês possam, nesse momento, pausar o vídeo, se vocês tiverem interesse. A gente normalmente aprende mais quando a gente quebra um pouquinho a cabeça, ao invés de só ter a resposta pronta, né? Então, se vocês quiserem pausar o vídeo e se perguntar quais são os componentes fortemente conexos, tá? Fica a recomendação. Resolvendo aqui agora, olha só, esses três aqui da direita, eles se alcançam mutuamente e não tem mais ninguém que eu possa adicionar que mantenha essa propriedade, porque se eu pegar, vou circular, olha só, esses três, para convencer vocês de que é maximal essa componente, se eu pegar esse vértice aqui, por exemplo, ele alcança aqueles, mas esses aqui, nenhum desses três vértices da direita consegue alcançar esse aqui, então não dá para adicionar aquele. A mesma coisa para qualquer vértice aqui, né? Por exemplo, esse vértice, ele alcança o da direita, mas os da direita não alcançam ele, então não vai ter caminho indo e voltando, esse aqui é um componente. Esse aqui também vai ser um componente sozinho, o mais de cima, ele vai ser uma outra componente fortemente conexa isolada, porque todo mundo que ele alcança não alcança ele, e quem alcança ele, ele não alcança, né? Então só tem caminho dele para ele mesmo. Todos os demais, ou só tem caminho indo ou só tem voltando. Esses aqui de baixo, vejam só, tem um caminho indo para cá, e para cá, e para cá, e para cá. Então esses quatro se alcançam. Tem mais alguém que alcança entre eles? Não, né? Eles alcançam os vértices da direita aqui, ó, mas eles só são alcançados pelos da esquerda, então não tem mais nenhum vértice que eu pudesse adicionar aqui nesse conjuntinho dos quatro, tal que esse vértice seria alcançado e alcançaria eles, já haveria caminho indo e voltando. E daí sobram esses três que estão num circuitinho ali, então eles também se alcançam. São esses os componentes. Mas isso aqui não é só um segundo exemplo, tá? A gente acabou de responder essa perguntinha aqui, né? Quais são os componentes fortemente conexos? Mas vamos tentar explorar um pouquinho mais isso aí, tá? Só uma observação de curiosidade. A gente pode contrair cada componente, tá? Pensando assim, é um jeito de pensar no problema, é um jeito diferente de pensar no problema, tá? Só para entender melhor o problema. A gente pode contrair cada componente em um único vértice. Pensa assim, dado um componente, todos os vértices que estão ali se comunicam entre si. Então, numa abstração, eu posso pensar que eu vou contrair todos eles num único vértice, e daí eu só vou deixar o grafo formado pelos componentes, o grafo contraído. Nesse caso aqui, olha só, eu tenho esses quatro, né? E como que estão as arestas? Olha, eu tenho a aresta indo do da esquerda para o de cima, do da esquerda para o de baixo, do de cima para o da direita, e do de baixo para o da direita. Tá? Isso aqui daria origem a um grafo contraído com essa cara aqui, ó. Ficam os quatro componentes, eu posicionei esquerda, direita, cima e baixo, mantive para ficar mais fácil, e eu eliminei as arestas múltiplas, porque o que interessa aqui é só quem tem conexão com quem, tá, gente? Então, a gente ficaria com esse grafo aqui, e vejam que curioso como as coisas que a gente vai estudando se conectam, né? Conectam no outro sentido agora, tá? Esse grafo contraído nada mais é do que um DAG, um Directed Acyclic Graph, que a gente já estudou. E mais do que isso, não é uma coincidência, não é uma peculiaridade desse exemplo. Isso acontece garantidamente pelo seguinte: se ao fazer a contração tivesse algum ciclo, o meu grafo colaboraria, né, ou pelo menos alguns componentes do meu grafo colaboriam em apenas um componente. Tá? Não é apenas uma coincidência, porque se existisse um ciclo, eu teria um colapso de vários componentes em um. Tá? De vários em apenas um componente. Para vocês verem isso, para ficar bem claro, vou fazer um exemplo rapidinho. Ó. Imaginem que tivesse, nesse caso vai ser um colapso bem grandão, ó, uma aresta daqui para cá no grafo contraído. Isso significaria que de algum modo teria que ter uma aresta, por exemplo, desse vértice aqui para esse vértice aqui. Tá? De algum vértice do componente da direita para um vértice do componente da esquerda. Só que ao existir isso, agora quer dizer que existe caminho de todos os carinhas da direita para o componente da esquerda e para os vértices do componente da esquerda, que por sua vez chegam nesse componente de baixo, chegam no de cima, e daí todo mundo colapsaria ali num único grande componente. Então, pela definição, né, de ter caminho indo e voltando, você tem um ciclo, ou colocando de outra forma para ficar mais claro para vocês, se existisse um ciclo no grafo contraído, quer dizer que eu não encontrei corretamente meus componentes fortemente conexos, porque um ciclo é, por definição, uma estrutura num grafo que tem caminho indo e voltando, né, entre todos os vértices que fazem parte daquele ciclo. Tá? Então, de fato, não é
uma coincidência, o grafo contraído vai ser sempre um grafo dirigido acíclico, que a gente estudou na última aula. Mas a gente não vai falar de ordenação topológica aqui hoje, tá? É um grafo dirigido acíclico, que ele surge em vários contextos. Esse aqui é um outro problema, vão ser outras ideias que a gente vai usar aqui hoje. Então tá legal, de entender o problema eu acho que já fomos bem. Só para finalizar, aqui melhor dizendo, só para a gente começar a pensar em como resolver agora esse problema, vamos brincar de fazer buscas. Vamos brincar de fazer aqui, de realizar umas buscas no grafo anterior. E a gente vai perceber que dependendo de onde a gente começa essas buscas, a gente tem resultados diferentes do conjunto de vértices que a gente encontra, tá? Porque lembrando, o nosso interesse é descobrir quais são os componentes fortemente conexos. Eu vou apagar aqui essas arestas que eu achurei, porque agora eu vou querer usar o achurado com um outro significado. Bem, vamos supor que eu comece a busca por algum dos vértices aqui da direita. Vamos dizer, sem perda de generalidade, que por esse aqui. Começando uma certa busca aqui, olha, eu vou seguir um arco dele, vou para cá, daqui eu só posso vir para cá, daqui eu não posso ir para mais lugar nenhum. Notem que interessante, uma busca iniciada nesse vértice aqui de cima, vou usar uma cor diferente para destacar, então uma busca iniciada aqui, encontrou exatamente os 3 vértices que fazem parte daquele componente. Será que então é só isso? Resolver esse problema é simples assim? Basta eu mandar fazer uma busca no grafo. Eu estou falando uma busca que pode ser profundidade, pode ser largura a princípio. Mando fazer uma busca e eu alcanço todos os vértices e detecto um componente. Será que é tão simples assim? Vocês já devem desconfiar que não vai ser tão simples assim. Por exemplo, se eu começar a busca agora, aqui mais da esquerda, de um vértice do componente mais à esquerda aqui, por exemplo, desse aqui. Olha só, eu posso vir para cá, daí eu venho para cá, opa, o caminho terminou, daqui eu vou para cá, seguindo um arco. Estou sempre seguindo os arcos, tá? Olha só, daí eu posso vir aqui, para cá, para cá. A busca volta, né? Continua por esse arco que não tinha sido explorado, e daí por esse aqui. A busca volta de novo, e tem um arco aqui que não foi explorado, e vem para cá. E opa, peguei o grafo inteiro. Então quer dizer, uma busca que pareceu muito interessante, né? A busca que eu fiz ali começando da direita, ela pareceu muito promissora para mim, porque ela conseguiu detectar certinho ali os vértices de um certo componente. Essa busca que eu fiz começando de um vértice mais aqui da parte esquerda do grafo, e localizou todo mundo. Então, será que as buscas vão nos ajudar? Elas vão sim, mas eu tenho que ser muito esperto de por onde eu faço essa busca. E eu já vou destacar isso para vocês. Só deixa eu escrever aqui, foi uma busca começando nesse vértice, né? Então, a azulzinha começou nesse vértice que eu apontei, a roxinha começou naquele outro. Mas qual que foi a diferença aqui, gente? A diferença é que se eu começo num vértice que está num componente sorvedouro, e eu já defino melhor isso para vocês, mas que está num componente sorvedouro, um componente, pegando a intuição do sorvedouro que a gente viu da última aula, que não tem arestas que saiam dele, tudo que está ali está preso ali, essa busca não vai alcançar ninguém de outros componentes, porque por definição não tem arco saindo daquele componente, só tem arco entrando nele, né? No máximo tem arco entrando, saindo com certeza não tem. Então, se eu começo uma busca de um componente sorvedouro, como é o caso desse mais à direita, todo mundo que eu localizar faz parte daquele componente. Caso eu comece de outros lugares, eu posso encontrar conjuntos de vértices de múltiplos componentes. E daí não me ajuda muito. Então, a busca vai ajudar sim, fazer a busca em grafos para localizar ali os componentes vai ajudar, mas eu tenho que saber de onde eu faço essa busca. Então, só para deixar bem formalizado aqui, a gente pode sim ganhar uma intuição de como resolver o problema usando buscas, mas não basta sair fazendo busca de qualquer forma, né? Como eu destaquei lá, depende de por onde a gente começa. Começando de um lado foi muito bom, começando de um outro vértice foi muito ruim. A busca não me ajudou muito, na outra ela me ajudou. E a diferença é essa, tá? Se a gente começa a partir de uma componente sorvedouro, a partir de um vértice que está numa componente sorvedouro, a gente encontra um componente fortemente conexo. Encontramos um componente fortemente conexo. Mas aí eu preciso entender certinho o que é esse tal de sorvedouro, então vamos lá, uma definição clara. Um componente fortemente conexo, ele vai ser sorvedouro, então um componente, ele é sorvedouro se não tem arcos
dele para outros componentes. Então ele vai ser sorvedouro se nenhum arco sai dele para outros componentes. E, curiosamente, né, esse componente vai corresponder a um vértice sorvedouro no grafo contraído que a gente fez. Então o grafo contraído ajuda a entender, né? Lembra? A gente já tinha entendido o que era um vértice sorvedouro. Aqui a gente generalizou a ideia para um componente sorvedouro. Você pode pensar dessa forma. É um componente que no grafo contraído se transforma num vértice sorvedouro. Tá legal? Então com isso a gente finalizou a compreensão do problema, essa primeira parte, de compreender o problema, junto com uma pitadinha da ideia de como resolver o problema. Agora a gente quer saber como achar vértices que estejam num sorvedouro. Porque se eu tiver um vértice que está no sorvedouro, eu faço a busca a partir dele e parece que eu tenho um caminho para a solução.